Olá! O Planeta Verde de hoje apresenta o Zoológico de São Paulo e o Pinguinário da Sabina Escola Parque do Conhecimento em Santo André. Além dos bichos, vamos falar como nós, seres humanos, podemos melhorar um pouquinho o nosso mundo. São quase 4.000 animais de várias espécies, todos convivendo num único espaço. São mais de 800 mil metros quadrados de Mata Atlântica original, sem contar um lago formado pelas águas do famoso Riacho do Ipiranga. Tudo isso você encontra no Zoológico de São Paulo. Cerca de 10% da população mundial visita um zoológico a cada ano. O de São Paulo já recebeu cerca de 78 milhões de visitantes desde a sua fundação, em 1958. E você vai ter a chance de conhecer um pouquinho os moradores daqui. Quais são as espécies mais raras aqui do zoológico e as mais populares? Algumas espécies que a gente tem aqui são exclusivas do nosso zoológico e não tem na América Latina outras espécies desses animais. Um deles é o macaco-gibão, que é um macaco que tem a pelagem branca e os braços bem compridos. E a outra espécie seria o casuar, que é uma ave da família da ave do avestruz. E o casuar ele tem a cor azul e ele é considerado uma das aves mais primitivas. A fauna do Brasil é muito rica em animais que são curiosos. Um animal bastante interessante é o tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira é um mamífero e que tem um focinho muito longo e uma língua muito longa também. E ele tem na extremidade das patas garras poderosas. Para que ele usa as garras, a língua e o focinho? Bom, esse animal se alimenta de formigas e cupins. Então, quando ele se aproxima de um formigueiro, de um cupinzeiro, com as garras ele vai abrindo espaços, introduz o focinho, que aí ele é justamente longo para poder entrar lá dentro, e a língua é longa e pegajosa para ele poder capturar as formigas e os cupins. Todos os recintos, eles recebem uma ambientação de acordo com aquilo que seria na natureza. O próprio IBAMA, ele já determina algumas restrições e obrigatoriedades dentro de recintos para cada espécie, e o zoológico ele busca colocar isso. Então, se o animal vive em floresta, ele vai ter mais galhos, mais árvores. Se ele é um animal africano, vai ter menos árvores, menos vegetação dentro do recinto dele, de acordo com o local que ele vive. Além do habitat, não podemos esquecer a alimentação dos animais. Diferente do que acontece na natureza, os bichos daqui não precisam ir à caça. Já tem uma tabela com o nome do animal, o que ele vai comer por dia, quantidade por dia, tudo direitinho. Alguns animais comem uma vez por dia, outros já comem 3 vezes por dia. Depende do hábito dele. Então, felinos que têm hábito noturno só vai sair à tarde, uma vez por dia a alimentação deles. E o interessante também é que grandes felinos têm o jejum de 2 dias por semana. Porque em natureza ele não comeria todos os dias. Então, 2 dias da semana eles fazem jejum. A gente fabrica toda a nossa ração. Toda a ração que sai daqui, do Zoo Safari e da fazenda, é a gente que produz. Algumas exceções, que nem ração de primatas, a gente não produz, de flamingo, e algumas outras que a gente compra, né? São rações comercial. Mas a maioria a gente fabrica e assim, mais ou menos 1 tonelada, 1,5 toneladas por dia de ração. Alguns animais têm uma dieta um pouco especial, que nem os ursos de óculos, eles comem iogurte, para melhorar a flora intestinal desses animais. Então, eles recebem iogurte 1 vez por dia. A zebra também, ela recebe linhaça, que vai na dieta dela junto com a ração. Por que linhaça? Porque zebra geralmente é igual cavalo e tem problema de cólica, esses problemas de digestão. Então, a linhaça ajuda a evitar
que a zebra não tem esses problemas intestinais, vamos dizer assim. Alguns bichos também recebem carne cozida, que nem primatas, recebem carne cozida, abóbora, batata doce e também ovo, que eles adoram ovo cozido. Então, dependendo do tipo de animal, a gente tem uma alimentação específica para ele. Dos flamingos, aquela pigmentação meio rosadinha, meio vermelhinha deles, não é deles, própria deles, é da alimentação. Então é um pigmento que tem na alimentação que vai dar aquela coloração deles. Então a ração tem uma substância que chama cantaxantina e que dá o pigmento das penas dos flamingos e guarás também. O objetivo do zoo é que as pessoas tomem contato com a diversidade da fauna e criem um vínculo com a natureza, aumentando assim a conscientização sobre os seres vivos na Terra. Os zoológicos, no início, não eram como são hoje. Eles eram apenas casas, construções, onde os animais ficavam expostos para exibição. Então, principalmente palácios de imperadores, de mansões de nobres, que gostavam de expor os animais. Depois, com o passar do tempo, os zoológicos acabaram tendo uma outra função que eu acho muito importante. Com esse problema de desmatamento, de extinção das espécies, muita pesquisa se faz nos zoológicos para tentar preservar as espécies. Então se faz cruzamento e reprodução para que essas espécies continuem, se não na natureza, pelo menos em cativeiro. Ou mesmo então a tentativa de reintroduzir as espécies nos locais originais onde elas viviam. Então essa parte de pesquisa nos zoológicos é muito importante. Então, além da preservação, a pesquisa e também, talvez eu acho que é o mais importante de tudo, é a educação ambiental que se faz lá. Muita gente fala assim, ai, coitado dos bichinhos que estão lá, eles sofrem, estão presos, não têm liberdade. De fato, eles não têm liberdade. E eles devem sofrer. Mas eles estão cumprindo um papel extremamente importante, que é ajudar na conscientização das pessoas sobre a preservação desses animais. Centros universitários, escolas da rede pública e privada de ensino vão ao zoológico com as turmas, os alunos, e então lá existe sempre um projeto de educação ambiental que acompanha a visita dessas pessoas, desses alunos, estudantes e professores, e explica e dá N informações a respeito dos animais, do hábitat, de onde eles vivem, com aquele velho chavão, que a gente sempre fala, que eles se utilizam, que é o conhecer para preservar. Segundo o IBAMA, a exploração desordenada do nosso território é uma das principais causas de extinção das espécies. O mundo dos bichos, muitas vezes, é ameaçado por um outro bicho incansável, o bicho-homem. As espécies ameaçadas são aquelas em que correm um risco de se extinguirem. Existem vários graus de espécies ameaçadas. Espécies que são pouco ameaçadas ou iminentemente ameaçadas, que ainda não estão consideradas com um risco maior. E existem aquelas que têm um risco bem grande de serem extintas, porque o número populacional dos indivíduos é muito baixo. Então essas espécies merecem até uma atenção maior. O grande problema é que as espécies ameaçadas, elas são quase todas que não são as espécies domésticas. No Brasil nós temos ararajuba, mico-leão dourado, mico-leão de cara preta, jaguatirica, tartarugas de monte, principalmente as marinhas, Tartarugas marinhas, elas têm uma ação predatória muito grande, porque os moradores das praias, próximas praias, eles... a tartaruga coloca o ovo na areia e vai embora. E ela que se vire depois, a tartaruguinha, já isso há milhares de anos. Mas aí o homem vai lá, tira do ninho e come o ovo. Assim, isso como se já não se bastasse os predadores naturais, que são vários. Fora da nossa América do Sul tem o panda, que todo mundo confunde, acha que é um urso e não é um procionídeo, parente do raccoon, mão pelada, guaxinim, esse grupo de bicho. E ele está em extinção totalmente, porque ele é um bicho que era onívoro, que comia de tudo. Ele se especializou em comer só vegetais, particularmente bambu, e na China
onde eles usam bambu para tudo, e com o crescimento populacional que é absurdo lá, e a derrubada das florestas de bambu, ele está fadado à extinção. Aí também é um problema não só antrópico, mas um problema dele, de especiação da espécie, né? Ele está se especializando demais na alimentação. O tráfico de animais no Brasil é um problema muito sério, né? Acho que em termos de volume de dinheiro, ele só perde para o tráfico de armas e de drogas. Quem pratica o tráfico de animais são pessoas muito cruéis. Os animais eles são transportados sem menor condição. Aves muitas vezes são enfiadas dentro de tubos de PVC, apenas com alguns furinhos, e são várias enfiadas lá dentro. E são transportadas geralmente da região norte, nordeste, centro-oeste para o sudeste e sul aqui do Brasil e daqui para fora, né? Muitos animais são confinados em pequenas caixas, transportados por longas distâncias por caminhões. E o pior de tudo isso é que 90% das espécies capturadas para fazer o tráfico morrem durante o percurso. Você pode ajudar no combate ao tráfico de animais com medidas simples. Não compre animais silvestres sem origem legal. Se possuir não o solte simplesmente. Entre em contato com uma unidade do IBAMA. E mesmo que você tenha pena do animal nas mãos dos traficantes, não o compre para não incentivar o tráfico. Denuncie. O IBAMA possui a linha verde 0800 61 80 80. A ligação é gratuita.